Boa noite, Brenda, tudo bem? Boa noite, tudo com você? Tudo jóia, você tá no trânsito? Tô não, é porque eu moro perto de uma avenida. Ah, sim, achei que você tava na rua. Tô não. Aqui, deixa eu te perguntar, você já chegou a fazer a atividade ou ainda não? Ah, eu cheguei a fazer. Eu parei na segunda etapa porque começou a falar de MASP. Você passou essa matéria? A do MASP. Então, o que que acontece? Eu fiz a live com vocês referente ao PDCA, tá? Foi. E o MASP, ele é uma adaptação do PDCA. Então, eles pegaram a metodologia PDCA e fizeram uma adaptação para a realidade aqui do Brasil. E aí é o MASP. Eu não cheguei a adentrar com vocês na live sobre o MASP, não, mas ele está bem detalhado dentro da plataforma. Se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, você pode me encaminhar no grupo, né? As perguntas que mesmo que a gente já tenha terminado a disciplina, eu volto e tiro a sua dúvida, te ajudo. Sim. Então, PDCA é praticamente a mesma coisa que o MASP, né? Isso. O MASP é a mesma coisa, é uma adaptação do PDCA. O PDCA é como se fosse a mãe e o MASP é o filho. Ele nasceu do PDCA, entendeu? Teve um Entendi. engenheiro aqui no Brasil que falou assim: olha, essa metodologia é muito interessante. Eu vou fazer uma adaptação para a realidade brasileira. Aí ele colocou o nome de MASP. Mas se você for olhar mesmo o MASP, você pode observar que é mais ou menos, são os mesmos métodos, tem os mesmos fundamentos, tem uma proposta aí de melhoria contínua. Então, assim, ele adaptou algumas coisas, tem algumas pequenas, principalmente nas fases, que ele fez algumas adaptações, mas não é muito diferente, não, tá bom? Entendi, obrigada. Eu Era só vou essa dúvida mesmo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que vocês possam ver de qual exercício que eu estou falando, tá? Só um minutinho. Nossa Senhora. Espera aí rapidinho que eu vou compartilhar aqui a tela. Você é da administração, né, Brenda? Eu sou. E deixa eu te Administração. perguntar, você já está terminando essa matéria de gestão da qualidade ou ainda falta muito? Eu já estou terminando. Já está terminando? Sim. Ah, tá. Porque aí eu vou ver o seguinte, eu vou dar um prazo para vocês terminarem e provavelmente na próxima semana ou na outra, aí eu vou mandar uma mensagem nos grupos e vou perguntar à turma. A gente já começa a disciplina de economia e mercado. Eu achei que essa disciplina já está até liberada no portal. Já Ah, está porque tem uma coisa. está liberada sim, porque o que que acontece? As turmas de administração, as que estão mais avançadas, né? As que começaram no grau há mais tempo, elas já terminaram, inclusive, a disciplina de economia, entendeu? Aí como vocês viram português primeiro, quando vocês estavam vendo português, a administração estava vendo gestão da qualidade. Então, eles estão um pouco à frente com relação às matérias específicas do curso. Mas não preocupa não que vocês podem fazer as disciplinas no tempo de vocês. Elas vão ficar disponíveis no site, né, na plataforma, até as aulas presenciais retornarem. O interessante é que vocês me acompanhem. Por quê? Porque aí, conforme eu for fazendo as lives, vocês vão estar vendo a matéria, né? Mas aí eu vou mandar uma mensagem dentro dos grupos da administração e aí eu vou ver como que a gente faz, se a gente já abre a disciplina de economia e mercado ou se a gente segura um pouco. O pessoal da segurança do trabalho, eu vou confirmar com a Vilma quando que vai abrir
a nova disciplina dentro da plataforma de segurança do trabalho. Não vai ser comigo, tá? Eu sou professora da administração, vai ser com um outro professor, mas vocês podem fazer a disciplina de gestão da qualidade com calma. Não precisa fazer correndo. E se tiver dúvida, mesmo que a gente já, igual hoje vai ser a última live que eu vou fazer com vocês referente à gestão da qualidade, mas mesmo que eu não esteja mais fazendo lives dessa matéria, vocês podem me encaminhar as dúvidas no grupo, tá? E aí, às vezes, eu respondo vocês no grupo, ou então eu faço uma live com um tópico aí se eu ver que tem muitos alunos falando que não entendeu determinado tópico, a gente volta, não tem problema nenhum, não. Vocês podem fazer aí com calma, porque eu estou vendo que algumas pessoas tá um pouco desesperada assim, porque não tinha terminado português, aí estava terminando português, aí já abriu gestão da qualidade, mas vocês podem fazer com calma. Se der para vocês adiantarem e terminarem gestão da qualidade, pessoal aí da administração, até domingo, aí fica bom, porque aí a gente já começava a economia e mercado semana que vem. Se não der, aí a gente começa na outra semana. Vocês têm aí mais uma semana para terminar a gestão da qualidade e aí a gente começa na outra semana. Mas aí eu fecho isso com vocês no grupo, tá bom? Então, olha só, gente, qual o exercício que eu estou falando? Quando vocês entrarem na disciplina de gestão da qualidade, vai vir as etapas, etapa 1, 2, 3 e 4. Lá no fim, ó, o último desafio é esse exercício aqui. E vocês podem observar o seguinte, quando você entra no exercício, ele vai te dar uma nota e você realiza todas as perguntas, né? Ele vai te dar uma nota. Essa nota que você tirar no exercício corresponde à sua nota de trabalho. Então, os trabalhos valem 10 pontos. Essa nota do exercício é a nota de trabalho, tá? Então, assim, só que assim, se você já tiver feito o exercício, não tem problema. É só você clicar lá que tem como você refazer e tirar uma nota melhor, tá? Então, eu vou resolver esses exercícios com vocês. Então, não tem como tirar menos de 10, porque o exercício vai estar resolvido. Então, caso alguém já tenha feito e tiver tirado uma nota, né, inferior a 10 pontos, entra lá de novo e refaz aí junto com as respostas que eu vou passar para vocês. O intuito é a gente trabalhar. O ideal é que vocês façam, né, para testar o conhecimento de vocês e depois, caso vocês errem, vocês olhem aqui nos slides que eu vou enviar e ver aonde que errou, por que errou. Se não entender por que errou, me manda pergunta, tá bom? Pode falar, Brenda. Tá bom. Tá bom? Então, beleza. Então, ó, esse exercício aqui, gente, vai estar escrito assim, ó. Último desafio. É ele que vale 10 pontos, que corresponde a 10 pontos de trabalho. Tirando 10 pontos de trabalho, quanto que vocês precisam tirar na prova? 4 pontos. A prova vai valer 10 pontos, ela vai ser feita presencialmente quando as aulas presenciais retornarem, a gente vai fazer uma revisão e eu vou aplicar a prova. Então, se eu tirei 10 no trabalho, eu preciso tirar 4 pontos na prova, tá? Porque a média de vocês é 70%, como são 20 pontos, dá 14, ok? Então, vamos lá. As perguntas, gente, prestem atenção nessa dica que eu vou dar para vocês. As perguntas são exatamente as mesmas que estão aqui. Só que a resposta não necessariamente vai estar nessa mesma ordem. Então, olha só. Eu vou só ampliar aqui, que eu não enxergo muito bem, não. Olha essa pergunta. Pode ser que, para mim, aqui ela apareceu como a primeira pergunta. Às vezes, para vocês, vai aparecer ela lá na 8ª pergunta, mas todas as perguntas que eu printei e coloquei aqui no exercício são exatamente as mesmas que vão aparecer para vocês. Pode ser que elas estejam em ordens diferentes, tá? Então, olha só, vamos começar. Baseados nos censos de utilização, qual é o método aplicado na gestão da qualidade que visa motivar e conscientizar toda a empresa para a qualidade total? Então, gente, ó, censo de utilização. Quem que é
a ferramenta de gestão da qualidade que trabalha senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza. Gente, a única ferramenta da qualidade que trabalha os sensos é o 5S. É o 5S que visa conscientizar a empresa para a qualidade total. E o que é o senso de utilização? A gente viu aí nas primeiras lives, acho que foi na segunda live, quando a gente trabalhou as ferramentas da qualidade. O senso de utilização é o seguinte: eu vou realizar uma determinada tarefa. Eu vou assistir aqui a live da professora. Então, quais materiais eu preciso para realizar essa tarefa? Aí eu preciso, vamos supor, de um computador, eu também quero deixar um caderno para que eu possa fazer anotações e uma caneta. Então, todos os materiais que eu vou utilizar, eu vou deixar próximo a mim para que eu possa fazer essa tarefa. Tudo que não for útil para eu realizar determinada tarefa, eu vou afastar. Por quê? Porque quando eu estiver realizando a tarefa, nossa, cadê minha caneta? A caneta está aqui perto. Então, ele vai otimizar o seu tempo. Então, senso de utilização nada mais é que você separar os materiais necessários, os materiais úteis para aquela tarefa e deixar eles próximos a você, tá? Aí, gente, vai ter essa pergunta. Tomem cuidado na hora que vocês forem marcar, porque não necessariamente a resposta vai ser programa 5S, ok? Mas pode ser que ao invés de aparecer na letra E, ele apareça para vocês na letra A. Então, assim, pode ser que eles troquem as ordens quando vocês acessarem o exercício. Então, leiam o enunciado, leiam a pergunta e leiam a alternativa que eu sinalizei para vocês aqui é correta. Então, quando perguntar lá no exercício final, que vale 10 pontos, baseados no senso de utilização, qual a ferramenta que visa conscientizar a empresa para a qualidade total, leiam as alternativas e assinalem programa 5S. Tá? Aqui, para mim, apareceu a alternativa como sendo a letra E. A segunda pergunta que apareceu para mim, sobre as competências relacionadas à metodologia de análise e solução de problemas. A gente começou a falar sobre isso na live, o MASP. Assinale a alternativa correta. Então, o que é o MASP? Nós temos a ferramenta que é o PDCA, tá? Que é uma ferramenta que visa aí o ciclo de melhoria contínua. Então, eu vou aplicar essa ferramenta no meu processo de produção, eu vou aplicar essa ferramenta aí nas minhas vendas, eu vou aplicar essa ferramenta para desenvolver um produto. Em qualquer área da minha empresa, eu consigo aplicar o PDCA, tá? Só que teve um engenheiro aqui, um engenheiro brasileiro, e falou o seguinte: eu vou pegar essa ferramenta do PDCA e vou fazer algumas adaptações para que ela seja, a gente consiga encaixar ela melhor na realidade brasileira. Então, ele pegou o PDCA, fez algumas adaptações e colocou o nome de MASP. Mas vocês podem observar que lá no MASP também vai ter a fase do planejamento, a fase da execução, a fase da verificação, vai ter, o ciclo, ele é muito parecido com o PDCA. Por quê? Porque ele só fez uma leve adaptação, tá? Então, olha só, a alternativa verdadeira, no que diz respeito ao MASP, é essa alternativa aqui, gente, olha só. No MASP, especificamente na fase de conclusão, é estabelecida uma cultura de aprendizagem organizacional, na qual o processo é revisto e são planejados possíveis melhoras. É dentro da fase de conclusão que vai se estabelecer a cultura organizacional da empresa. É na conclusão que a gente vai fazer uma revisão dos processos que foram instalados, porque lá no planejamento eu planejei, estabeleci os meus objetivos. Na conclusão, eu vou falar o seguinte: os processos deram certo? O que teve de falha aí que não saiu de acordo com o meu planejamento? Vamos fazer as possíveis melhorias aí. Então, é na fase de conclusão que vai acontecer tanto a cultura de aprendizagem organizacional, a revisão do processo e também o planejamento das possíveis melhorias. Para essa pergunta em específico, nós temos o seguinte:
Quer ver? Tem uma outra alternativa, que é essa daqui, ó. A primeira fase é a de identificação do problema, na qual é reconhecido um desvio ou uma não conformidade em relação ao objetivo planejado. Ela também está correta, tá? Só que teve uma falha no sistema e aí, se o aluno clicar nessa alternativa, ele vai constar para vocês como errada, não vai pontuar. Então, eu já até sinalizei isso para a Vilma, ela já sinalizou também para a franqueadora, e eles falaram que vão fazer a alteração. De toda forma, assinalem nessa alternativa essa que eu marquei para vocês, que é a fase de conclusão. Nós temos duas corretas, quando fala da identificação do problema e quando fala da fase de conclusão. Mas o sistema ele só está identificando, ele só está reconhecendo como alternativa correta essa que fala aí da fase de conclusão, tá? Então, fiquem bem atentos para isso. Como eu expliquei para vocês, aqui para mim está falando que a alternativa correta está na letra E. Pode ser que quando vocês forem acessar aí a resolução do exercício, ela apareça lá na letra A. Então, leiam o enunciado, leiam a alternativa que a gente assinalou como correta e marquem aí no exercício de vocês. Olha só, a terceira pergunta, ela vem falando sobre a ISO 9000. Vamos lá. As normas ISO 9000 estão relacionadas com o Sistema de Gestão da Qualidade, o SGQ, nas organizações. Em termos práticos, o que elas oferecem? Então, gente, o que as normas ISO 9000... Gente, meu marido está conversando demais. Vocês me esperam só um minuto. Vocês estão escutando? Dá para ouvir aí, Brenda? Tá atrapalhando? Tá dando para escutar, não. Tá, não? Ah, então deixa ele Tá, pra lá. Deixa ele para lá, esquece ele. Então, olha só, dentro da ISO 9000, o que ela fala? O que a ISO 9000 oferece aí em termos práticos para a população, gente? A ISO, ela vai oferecer o quê, gente? Padrões, não é? Padrões técnicos aí para que a gente consiga garantir uma qualidade nos produtos, uma qualidade nos processos. Então, qual seria a melhor alternativa? Olha essa alternativa aqui. Padrões de referência quanto à especificação de produtos e processos para a certificação de qualidade. É exatamente isso que a ISO 9000 ela vem propor. Ela vem propor aí técnicas, ela vem propor aí uma série de características que estabelecem padrões de referência dentro dos meus processos, dentro do meu sistema de gestão da qualidade. Em relação ao diagrama de Pareto, novamente, é a live 2 aí que a gente falou sobre ferramentas da qualidade. Assinale a alternativa correta. Então, olha só, ao invés de modificar todo o processo, o princípio afirma que é mais relevante concentrar o trabalho de otimização em poucas causas. Exatamente isso. Quando a gente trabalhou a ferramenta de diagrama de Pareto, eu falei o seguinte, pessoal, existe um determinado problema. E aí a gente vai estabelecer quais as causas que dão origem a esse problema, que fazem que esse problema aconteça, tá? E aí vamos supor assim, eu até dei esse exemplo, eu estou desempregado. O que leva o meu problema acontecer, eu permanecer desempregado? Aí eu falei assim, o que leva eu permanecer desempregado é a minha falta de qualificação técnica, é a minha falta de experiência, também é a minha... Eu não moro próximo à empresa que eu estou participando aí do processo seletivo. Então, eu identifiquei várias causas que originam, que nutrem esse problema. Beleza. O que o diagrama de Pareto fala? Ao invés de você resolver todas as causas, que vai levar muito tempo, é mais eficiente que você concentre os seus esforços em resolver 20% das suas causas. Por quê? Porque se você resolver as suas causas principais, você vai conseguir atingir e eliminar a maior parte do seu problema. Então, aí,
Vamos supor que as empresas estejam reprovando você no seu processo seletivo, e quando ela te dá o feedback, das 15 entrevistas que você fez, a maioria dos feedbacks foi o seguinte: a recrutadora falou assim: olha, eu não vou te contratar porque você não tem a competência técnica que nós exigimos. Então, a maioria das pessoas te falaram isso. Teve algumas recrutadoras que te levantaram outros pontos e você consegue identificar isso como outras causas, mas o principal retorno que você teve é que você não tem competência técnica. Então, o Pareto fala o seguinte: olha, trabalhe a sua competência técnica. Vai lá, faça um curso técnico, vai lá e entra na faculdade. Por quê? Porque se você trabalhar essa causa, que é a causa principal, isso vai te dar um retorno mais rápido. Isso vai eliminar 80% das suas respostas negativas para o seu problema. Então, isso vai fazer com que você consiga ser selecionado no processo seletivo. E é exatamente isso que essa alternativa fala. Olha só, o princípio afirma que é mais relevante concentrar o trabalho de otimização em poucas causas. Exatamente. É mais relevante eu concentrar o meu trabalho nas principais causas que geram o meu problema, tá? Então, fiquem espertos aí com essa alternativa. Nessa questão em específico, tiveram muitos alunos que ficaram em dúvidas com essa alternativa aqui. Olha só, o gráfico compreende que 20% dos problemas são ocasionados por 80% dos procedimentos. É ao contrário, gente, tá? 80% dos problemas são ocasionados por 20% dos procedimentos. Por isso que eu tenho que dar o foco nos 20% dos procedimentos, porque eles vão resolver 80% do problema. Ok? Vou passar aí para a próxima questão. Se tiverem dúvida, podem interromper, tá bom? A Ana tá me ouvindo direitinho, Ana? Pode ativar o microfone aí para falar e me falar se está ouvindo direitinho, ok? Vamos lá. Próxima questão, pessoal. Aqui. Assinale a alternativa que apresenta a ideia correta sobre o processo de certificação do sistema de gestão da qualidade. Novamente, ele me fala da ISO, tá? Vamos lá. Espera aí. Ok, Ana, beleza. Se precisando, é só falar. Então, olha só. Gente, a ISO, né? Qual que é a alternativa correta quando a gente fala aí da certificação do sistema de gestão da qualidade? Gente, durante o período de validação do certificado, o organismo de certificação credenciado, o OCC, deve realizar um acompanhamento periódico na empresa através de auditorias e análises de autocontrole entre a instituição e seu produto ou serviço. Certinho. Durante o processo de validação, quem que é o OCC aqui no Brasil? O organismo que vai lá e faz uma auditoria dentro das empresas para ver se elas estão cumprindo as regras para que possam ganhar o certificado da ISO. É a ABNT, né? É a ABNT que faz aí essa auditoria. Então, durante esse processo, ela vai fazendo algumas auditorias periódicas, elas vão analisando aí o controle das empresas, né, da instituição, do produto, vendo se está tudo de acordo com as regras que a ISO estipula, e se tiver tudo ok, ao final desse processo de validação, a ABNT emite o certificado. Então, está correta essa alternativa aí que fala sobre o organismo de certificação credenciado, que aqui no Brasil trata-se da ABNT. Espera aí, deu uma travadinha aqui. Beleza. Quais são as eras da gestão da qualidade? Acho que foi se eu não estou muito enganada, foi a primeira live. Era da inspeção, foco no produto. Era do controle estatístico,
foco no processo. Era da garantia da qualidade, foco no sistema. E era da gestão da qualidade total, foco no meu negócio. Primeiras lives eu expliquei sobre cada era. Qual a norma da ABNT que especifica requisitos para a implantação de sistema de gestão da qualidade? Caiu muita questão sobre ISO aqui no exercício, né? Então, gente, a norma da ABNT que fala sobre a implantação do SGQ é quem? A NBR ISO 9001. É ela que vai trazer aí todas as capacidades, todas as competências que a empresa precisa seguir para que ela ganhe o certificado. Vocês podem pensar nas normas ISO, por exemplo, a norma ISO 9001, gente, imaginem como se ela fosse um livro, tá? A ISO é uma empresa e ela escreveu o livro ISO 9001. E dentro desse livro, ele tem todas as regras que a ISO acredita que uma empresa precisa cumprir para ela ter aí um sistema de gestão da qualidade. Então, a empresa vai lá, pega esse livro, que chama ISO 9001, e verifica, ó, ele fala que eu tenho que implantar isso e isso no meu processo. Ele vai lá e implanta. Ele vai pegando essas regras e vai implantando essas regras dentro da empresa dele, vai cumprindo. Aí, quando ele cumpriu, tá tudo certinho, ele chama a ABNT. O ABNT, olha só, eu tô aí, eu cumpri todas as regras, eu tô ok. A ABNT vai e faz uma auditoria. Deixa eu ver se você está cumprindo as regras mesmo, empresa. Deixa eu ver se está tudo certinho. A ABNT vai lá, olha, se tiver tudo certinho, ela vai e emite um selo, tá? Uma certificação da empresa. Não, tá tudo certinho, você cumpriu todas as regras que o livro está indicando, que o livro está orientando. Então, você vai ser agora uma empresa que vai estar dentro dos nossos cadastros como uma empresa que permite o selo, que tem o selo ISO 9001. É obrigatório? As empresas precisam implantar isso? Não, tá? A ISO não é um órgão governamental. Então, nenhuma empresa precisa adotar. Por que as empresas querem ter esse selo? Elas adotam, elas buscam esse livro para que elas possam ganhar esse selo. Porque quando elas vão fazer uma comercialização, fazer parcerias, fazerem compras, elas são mais bem vistas dentro do mercado. Por quê? Porque as outras empresas olham e falam assim, poxa, aquela empresa ali, ó, vamos supor a Fiat é uma montadora. Então, tem outras empresas que trabalham para ela, né? Tem outras empresas que desenvolvem o produto. Aí a Fiat vai escolher uma parceira para trabalhar com ela, para desenvolver as portas do carro dela. Aí que ela fala, ó, eu vou pegar uma empresa que tem aí o selo de certificação da ISO, porque aí ela me traz mais confiabilidade. Eu sei que é uma empresa, se a empresa conseguir o selo de certificação da ISO, que ela trabalha com qualidade nos produtos, ela tem processos de qualidade. Então, é por isso que as empresas correm atrás do selo de certificação da ISO, porque traz mais confiabilidade. Quando ela vai fazer uma negociação aí no exterior, com as empresas lá de fora, ela mostra, olha só, eu sou uma empresa que tem o selo de certificação da ISO. Isso abre portas, entendeu? É por isso que elas correm atrás desse processo de certificação. Novamente, outra pergunta sobre a ISO. Sobre a Organização Internacional para Padronização, a ISO, assinale a alternativa verdadeira. Ter um método de gerenciamento dos processos para que sejam fornecidos produtos ou serviços que satisfaçam as expectativas do cliente. É para isso que a ISO fornece aí as regras, né? Ela fornece aí métodos de processos que visam a qualidade e que levam em consideração aí as expectativas dos clientes. Então, esse é aí a razão de ser aí desses métodos, né? É para isso que eu implemento aí a ISO. Em relação às contribuições dos gurus da gestão da qualidade, assinale a alternativa correta.
Não sei se está dando para vocês verem aí. Não, o slide ele está cortando, mas eu vou mandar esses slides para vocês dentro dos grupos. E aí não vai ficar cortando igual tá aqui, não, tá? Mas eu coloquei aqui, ó, diante de cada alternativa, eu já sinalizei para vocês a qual teórico corresponde. Então, olha só, aqui, ó, na letra A, tá escrito assim: o estatístico norte-americano Kaori Ishikawa era conhecido por acreditar que a qualidade de um produto ou serviço só pode ser definida pelo cliente. Tá errado. Por quê? Porque não foi Kaori Ishikawa que acreditava que a qualidade de um produto só pode ser definida pelo cliente. Quem acreditava nisso era quem, gente? O Edward Deming. Então, para cada alternativa, eu já coloquei aqui na frente o teórico responsável, tá? E a alternativa correta é essa última aqui que fala do Armand Frembauer. Ficou conhecido por ser pioneiro no estudo dos custos da qualidade e por dividi-los em 4 grupos: custo de prevenção, custo de avaliação, custo de falhas internas e externas, ok? Sobre as fases do ciclo PDCA, ferramenta da qualidade também. Nessa questão, eu também fiz o mesmo processo. Observem que ao lado da alternativa, eu coloquei a qual fase do ciclo PDCA que ela corresponde, tá? E a alternativa que está correta é a que fala o seguinte: na fase plan, de planejar, são estabelecidos os objetivos, metas e métodos necessários para gerar resultados de acordo com os requisitos do cliente e com as práticas e com as políticas da organização. Então, dentro do ciclo PDCA, o planejamento é a fase onde a gente vai estabelecer os objetivos, as metas e os métodos que eu vou utilizar. As outras fases eu coloquei aqui, igual eu te falei para vocês. Aqui na frente da questão corresponde à fase correta que ela se trata, tá? E acabou, meninas. É isso. Teve alguma dificuldade, Brenda? Você achou muito difícil agora a gente corrigindo? Eu não achei, não. A maioria da matéria estava no slide que você mandou. Sim, sim. O slide, se vocês tiverem o slide em mãos, vocês conseguem fazer tranquilamente os exercícios, né? Pouca coisa da matéria não está no slide, tá? Então, assim, os slides são mesmo para auxiliar vocês na resolução dos exercícios e também nos estudos. Caso vocês depois, ao refazer, surja aí alguma dúvida, vocês podem me encaminhar nos grupos, tá? Eu vou subir essa live aqui para o canal do Grau, né? Vai ficar gravada no canal do YouTube, não se preocupem. Aí, se vocês quiserem rever a live, ela vai estar lá no canal do YouTube. Vou mandar o link no grupo e também vou mandar esse slide aqui com todas as respostas, o exercício, tudo dentro dos grupos, tá bom? E aí eu converso com vocês aí ao longo da semana para ver se na próxima semana a gente já inicia com a administração em economia e mercado. Mas por enquanto terminem aí gestão da qualidade tranquilamente, tá bom? Tá bom. Tá certo então, gente. Então uma boa noite aí para vocês. Bom resto de semana e estudem bastante, ok? Boa noite. Obrigada. Bom Nada, final até de semana. mais.